22 de abril de 2015. Inspirado no Palmeiras e acreditando na vitória, Rogério Ceni comanda o São Paulo em decisão contra o Corinthians. Já classificado, o Timão quer a vitória para recuperar confiança dos jogadores após eliminação do Paulistão. Artilheiro dos clássicos, Rafael Marques quer brilhar nas finais contra o Santos, gravar seu nome na história e permanecer por mais tempo no Verdão. Depois de provar que não estava acabado para o futebol, Ricardo Oliveira é arma do Santos na final do Paulistão. E ainda, na base do Eu Acredito, Galo precisa vencer o Colo-Colo para avançar. Toca de direita, toca de esquerda, hoje é quarta-feira. O Gazeta Esportiva começou com um pique total, porque é vencer ou vencer. Nesse clima que o São Paulo entra em campo daqui a pouquinho para enfrentar o Corinthians na última rodada da primeira fase da Libertadores. O tricolor, vem aqui, Pascoal, tava com saudade de mim? O tricolor precisa ganhar o jogo para seguir na competição. Caso contrário, terá que torcer para que o São Lourenço não vença o Danúbio em Buenos Aires. Já o Timão, né, está numa boa. Com a classificação garantida para a próxima fase, a equipe do técnico Tite joga para cumprir tabela e esquecer a eliminação do Campeonato Paulista depois da derrota para o Palmeiras na decisão por pênaltis. E o nosso contato agora, imediato, de primeiro grau, é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento no Morumbi. É esse solteiro, bonitão, glorioso, grisalhão. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. Boa noite. Falamos aqui ao vivo do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Já no terceiro andar, ao fundo, você pode observar um palco às 9 da noite. Começa um show com alguns são paulinos da música ilustre. Por exemplo, o Nazi do Ira, né? O Jairzinho também vai estar por aqui. Enfim, o Andreas Kisser do Sepultura. Vai ter show de rock por aqui para tentar animar a galera antes desse jogaço Corinthians e São Paulo e Corinthians. O São Paulo como mandante aqui no Cícero Pompeu de Toledo, valendo uma vaga para o São Paulo na Copa Libertadores e decidindo qual será a posição do Corinthians na classificação geral, já que o Corinthians já está classificado à próxima fase da Copa Libertadores. Você percebe que aqui ao fundo começou já uma loucura. O pessoal está passando o som, coisa de repórter ao vivo, né? Mas a gente vai acompanhar agora no Gazeta Esportiva, vamos acompanhar a preparação do São Paulo e também a preparação do Corinthians. O último treinamento, a última movimentação de cada equipe. Começando pelo São Paulo. O repórter Adriano Dolfi esteve ontem no CCT da Barra Funda e acompanhou o trabalho comandado pelo técnico interino Milton Cruz. Vamos acompanhar. Dizer que Rogério Ceni tem uma carreira vitoriosa é chover no molhado. Os números e os títulos dizem por si só. Mas esse ano, o goleiro artilheiro deve disputar a última edição de Libertadores em sua carreira. O jogo contra o Corinthians é de vida ou morte para o São Paulo e pode ditar os rumos do goleiro no próprio clube. E exatamente pela importância dessa partida, o goleiro foi convocado para a entrevista coletiva e topou o desafio. Rogério Ceni iniciou a entrevista discordando da análise do presidente Carlos Miguel Aidar em relação à escolha de Sandro Meirahit para a arbitragem da partida. Eu confesso a você que eu fiquei preocupado com a escolha do Hit, porque o retrospecto dele nos jogos do São Paulo é ruim, né? Não é ruim para o Corinthians, mas é ruim para o São Paulo. Espero que ele não repita as atuações passadas e não confirme essa estatística desastrosa em cima do São Paulo. Eu acho que hoje não é o dia da gente reclamar dessa escolha e sim tentar se adaptar ao modo como ele apita, né? Torcer para que ele faça uma boa arbitragem. Já apitou jogos importantes, torcer para que ele vá bem na partida. Ele pensa em último jogo? Eu não venho aqui pensando que o seu time vai ser eliminado, eu venho aqui para classificar o São Paulo. E a única coisa que passa na minha cabeça é a vitória, chegar aos 12 pontos e classificar o São Paulo para outra fase. E a receita? Tem que encontrar uma maneira de neutralizar o Corinthians e conseguir explorar os espaços que o Palmeiras, né, jogou agora contra o Corinthians nesse final de semana, conseguiu fazer 2 gols, um jogo equilibrado, 2-2. Eu acho que nós temos condições de encontrar, ser inteligente, encontrar esses espaços que tem, ser competitivo. Eu acho que nós precisamos ser cada vez mais competitivos, estar mais compactados, mais juntos,
E só com a força coletiva é que nós vamos conseguir. O Corinthians é uma equipe muito forte coletivamente, né? A indefinição do nome do novo treinador está prejudicando o clube? Para mim é indiferente, porque nós estamos aqui para servir o clube, né? Independente de quem seja o treinador, quem esteja como treinador, quem venha a ser o treinador, nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. E o Milton vem fazendo o trabalho dele, tentando fazer o melhor que ele pode. E o Corinthians é o favorito? O Corinthians vem jogando melhor do que o São Paulo. O Corinthians vem apresentando melhores resultados na prática e, em teoria, é um time que já vem classificado, né, para a próxima fase. Favorito, não sei, Morumbi, um jogo que pode 1-0 para a gente dar a classificação. Não posso dizer para você que ele é o favorito. Posso dizer que ele se encontra num momento melhor que o São Paulo. Que o São Paulo vai ter que achar coisas que não encontrou ainda nessa temporada para vencer o jogo. A crítica da torcida de time sem alma? Alma, coração, eu acho que isso é o mínimo que o torcedor espera ver em campo. Então, eu acho que é o dia ideal para que a gente seja competitivo, tenha desejo de vitória realmente. E assim terminou a entrevista. Guarde bem esse momento, torcedor. Esta pode ser a última vez que Rogério Ceni passou por esta sala. Tá certo. Aí, portanto, o Adriano Dolfi mostrando o último dia do São Paulo e tem, Michele, mais duas informações complementares do Tricolor. O Alexandre Pato está concentrado com a delegação do São Paulo no CT. O que isso significa? Que ele vai jogar hoje? Pouco provável, praticamente impossível. A informação é de que ele ficou com os jogadores, com o grupo, vem no ônibus com a delegação para o Morumbi, no sentido de dar força ao elenco. Há quem comente nos bastidores que o São Paulo teria arrumado um patrocinador para pagar a multa de 5 milhões e o Pato poder entrar em campo. É praticamente zero essa possibilidade. Mas, repito a informação, o Pato está concentrado com a delegação lá no CCT da Barra Funda. Sobre Rogério Ceni, uma pessoa ligada ao Rogério, até dentro da reportagem que mostrou o Adriano Dolfi, me garantiu, caso o São Paulo venha a ser eliminado hoje da Copa Libertadores, o Rogério não vai encerrar a sua carreira antes do término do seu contrato. O Rogério não queria encerrar a sua carreira e não vai encerrar a sua carreira com uma eliminação tão dramática, por exemplo, para o seu maior rival, no caso o Corinthians, saindo da Copa Libertadores. Caso o São Paulo venha a ser eliminado, eu repito, o Rogério, a ideia é cumprir o seu contrato até o final do mês de agosto. Já do lado do Corinthians, o Corinthians classificado à próxima fase da Copa Libertadores da América, joga aqui para saber em que posição que ele termina na classificação geral. Com uma vitória, ele praticamente tira o São Paulo da competição, porque o São Lourenço tem uma boa chance de vencer o Danúbio e ficará na segunda colocação da classificação geral. O Corinthians ficaria aí apenas em desvantagem em relação ao Boca para confrontos futuros. E o repórter Alexandre Silvestre está lado a lado com o Corinthians, acompanhou a movimentação e vamos ouvir como foi o último dia do Corinthians antes desse jogo que está marcado aqui para as 10 da noite no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Tite terminou de lamber as feridas. Senti muito, sabe, a derrota nos pênaltis para o Palmeiras. Fui para minha casa e fiquei sossegado no meu canto. Não vou me rebelar contra nada, contra ninguém. No segundo dia falei para os atletas, vamos ficar perto das pessoas que a gente quer bem e vamos seguir o nosso trabalho. Que doeu, mas já passou? No primeiro dia, eu já coloquei, no primeiro dia se sente. No segundo dia se recicla. No terceiro dia se trabalha e segue em frente. Então é hora de machucar o próximo rival. No Morumbi, o Corinthians não perde para o São Paulo desde 2007. Tabu de 13 partidas, 6 vitórias, 7 empates. Eu sei respeitar o lado de São Paulo. Eu sei. Eu sei respeitar o outro lado. Eu já perdi muito. Com o meu comando maior aqui, a gente sabe da rivalidade que tem, mas sabe da nossa conduta. Corinthians com força máxima disponível. Sem Guerreiro, com dengue, mas com a seguinte formação prontinha para picar o adversário. Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. Ralf, Elias, Renato Augusto, Emerson, Wagner Love e Jadson.
definida. Equipe que ontem treinou até o anoitecer. Antes teve rachão recreativo inédito em 2015 para aliviar a tensão pós-queda no Paulista? Não teve esse cunho, não. Não tem a necessidade de uma intensidade maior. Não poderia ter colocado isso a eles. Então, uma forma, em vez de ficar correndo em volta do campo, era também oportunizar. Era para ser a semana passada. Porém, a semana passada eu digo, não dá, porque nós vimos de 66 horas, eu digo, qualquer combustível que a gente puder segurar, tanto é melhor para o jogo. Nesta noite, Adenor Leonardo Bach completa 300 jogos no comando do Corinthians em 3 passagens pelo clube. Apenas um treinador dirigiu mais vezes o timão. O saudoso Oswaldo Brandão, que ajudou a acabar com a fila em 77. Tite é brindado por 2 fiéis torcedores. Justa homenagem. Fiel torcedor, é o meu mais profundo agradecimento. Não me sinto e não sou o maior técnico da história do Corinthians, acho que tem muitas outras pessoas, mas me considero um cara que dignifica o posto que ele exerce. Muito mais pela sua conduta moral do que pela sua conduta profissional, pelos seus conhecimentos. Isso eu me orgulho muito. Placa, reconhecimento. E logo, outros 90 minutos em mais um clássico de arrepiar. Vamos para dentro do campo, cara. Dentro do campo, quem for melhor, que saia vencedor, que seja merecedor do resultado. E é isso que nós vamos acompanhar, Michele, a partir das 10 da noite. Quem será o melhor? O Corinthians vai eliminar o São Paulo, vai abrir essa possibilidade. O São Paulo vai vencer e se classificar sem a dependência de nenhum resultado? Vamos aguardar a partir das 10 da noite. Acrescentando aí alguns detalhes importantes do Corinthians. O Corinthians hoje, se vencer, adversário praticamente certo, Universitário Sucre da Bolívia. Corinthians vencer, ele além de eliminar o São Paulo, pega o Universitário Sucre da Bolívia. Em caso de empate, são 2 possibilidades muito grandes. Ou o Atlético Mineiro ou o Colo-Colo. São equipes que ainda estão decidindo a classificação. E em caso de derrota, o Corinthians perdendo para o São Paulo, ele terá muito provavelmente o Guarani do Paraguai. É possível também, caso o São Paulo se classifique, né, são muitas as variantes, é possível também que o Corinthians, perdendo e o São Paulo se classificando, o Corinthians tem um confronto nas oitavas de final contra o São Paulo, mas seria uma imensa combinação de resultados, é muito difícil. Outro dado importante, o São Paulo não vence o Corinthians aqui no estádio do Morumbi há 8 anos, são 13 jogos, são 6 vitórias e 7 empates do Corinthians. O São Paulo também tem esse tabu a quebrar, caso queira se classificar direto para a Copa Libertadores da América, fase de mata-mata. E uma última informação do Corinthians, Michele, boa notícia para o técnico Tite, Guerreiro está praticamente recuperado do quadro de dengue, a evolução foi muito boa, evolução clínica, e a partir de amanhã o jogador já retoma as atividades no CT Dr. Joaquim Grava, ficando à disposição para a segunda fase da Copa Libertadores da América. Michele. Garrafa, faltou o Guerreiro para bater um pênalti, né, contra o Palmeiras. Bom, Garrafa, eu quero perguntar o seguinte, você comentou que o Pato tá junto com o elenco, se preparando aí para o jogo, mas que ele não vai jogar, né? Eu ouvi dizer que existe uma parte da diretoria, há uma chance remota do Pato jogar, porque alguns diretores estão dizendo que como o Pato está há 7 meses sem receber os salários pelo Corinthians, a parte do Corinthians, né, porque o salário do Pato é de R$800 mil. 400 mil reais o Corinthians paga, 400 mil reais o São Paulo paga. Como o Corinthians está sem pagar há 7 meses, isso seria uma brecha para que o Pato jogasse hoje à noite. Você ouviu dizer alguma coisa sobre isso? Muito sobre isso, Michele. Comenta-se muito sobre isso aqui no estádio do Morumbi, né? Sobre essa possibilidade, e ela ganha corpo com o fato do Pato estar concentrado. Mas daquilo que eu tenho informação, e claro que a verdade no futebol ela dura de 1 minuto a 5 minutos, não mais que isso, o que eu tenho de informação é que existe realmente essa pressão por parte de alguns diretores que não admitem uma eliminação do São Paulo dentro de casa
para o Corinthians na Copa Libertadores da América, né? Fazendo uma pressão muito grande em cima do presidente Aidar, tentando uma brecha, né, nesse contrato de Corinthians e São Paulo referente à multa contratual do Pato. Como o Corinthians não está cumprindo seus deveres financeiros com o Alexandre Pato, o São Paulo poderia se valer disso para colocar o Pato em campo. Mas o presidente Carlos Miguel Aidar não estaria disposto a comprar essa briga desnecessária com o Corinthians, e isso a gente vai ver se vai acontecer ou não somente às 10 da noite. Eu, particularmente, Michele, aposto que o Pato ficará no banco de reservas, ficará aqui nas tribunas acompanhando o São Paulo. Mas, repito, no futebol a verdade não pode durar muito menos do que 5 minutos, Michele. Tá certo, Osmar Garrafa, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você aí. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Um grande clássico, São Paulo e Corinthians, pela Libertadores América. O Rogério não quis dizer que o Corinthians é favorito, mas reconheceu que o momento corintiano é melhor. E é verdade. Você pode até argumentar, mas os dois foram eliminados do Campeonato Paulista. Só que o Corinthians foi eliminado nos pênaltis, depois de empatar em 2-2 com o Palmeiras. E o São Paulo perdeu do Santos na Vila e já não consegue, uma atuação convincente. Precisa dessa atuação agora. O Rogério também foi muito feliz quando ele colocou 1-0, ponto, basta. E o São Paulo precisa desse resultado. Se o São Paulo empatar, vale a gente lembrar que ele corre risco de eliminação desde que o São Lourenço, que joga no mesmo horário em Buenos Aires com o Danúbio vai com o time reserva, goleie por 4 gols de diferença. E pelo que apresentou o Danúbio nessa Libertadores da América e pelo que apresentou o São Lourenço, eu não acho nada impossível. Então, para o São Paulo não correr qualquer risco, tem que vencer o Corinthians essa noite. E para vencer o Corinthians, romper aí com um jejum de 13 jogos, 7 anos, quase 8 anos sem vencer o rival, e tem que, em primeiro lugar, superar essa pressão, que é muito grande. O São Paulo padece, inclusive, muitas vezes, no meu ponto de vista, não sei se o Flávio concorda comigo, psicologicamente dessa pressão, e vai ter que jogar muito mais do que tem jogado. Para mim, seria uma surpresa o São Paulo numa noite primorosa. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, o São Paulo não fez um jogo que presta o ano inteiro, né? Então não dá para você imaginar que ele vai fazer hoje. Nenhum clássico ele foi bem. Não, nenhum jogo. Ele só jogou contra coitado. Ele ganhou de coitado, né? Bateu em gato morto só. Quando precisou de alguma coisa, não teve nenhuma atuação nem média. E por que não teve nenhuma atuação média? Alguns fatores. Primeiro, é um time virtual. Um monte de jogador que foi, jogadores que dizem que seriam e que nunca foram. Então, Pato, essa onda toda por causa do Pato. Pato não, ele tem muito nível de jogador, mas não gosta de jogar bola, é um morto, não dá. O Ganso é um jogador de videogame, né? Vai ser, não sei o quê, nunca foi. Jogou 6 meses com o Neymar e mais nada. Aí você tem os laterais horrorosos que o São Paulo trouxe do Rio de Janeiro. O Rogério já numa fase final de carreira. O Luiz Fabiano numa fase final de carreira. Esse Souza que se jogasse o que ele acha que joga, seria uma... Ou seja, não tem. O time de São Paulo não tem de onde tirar. Você tem o Michel Bastos e tal. Os zagueiros são fracos. Né? Esse Dória cada vez justifica mais o Marcelo Bielsa. Então o time de São Paulo é fraco, mas o pior disso tudo não é a fragilidade. A fragilidade você consegue superar com gana, com vontade. Por exemplo, agora há pouco acabou o Atlético de Madrid e Real Madrid. O Real Madrid é um time monstruoso, o Atlético de Madrid é um bom time, só. Mas na gana, na vontade, fazia 7 jogos que o Real Madrid não ganhava do Atlético. Se mata, se arrebenta, dá cabeçada no exterior. O time de São Paulo é morto. Os jogadores, além de serem fracos, eles não estão nem aí com o time, não estão nem aí com a camisa. Se eu fosse o presidente de São Paulo, no caso de uma eliminação hoje, eu meteria uma famosa noite do Galo Bravo, como fez o presidente da Portuguesa. Mandava uns 10 embora. Porque aí se abaixa a folha de pagamento e se livra desses caras. Porque, esse time, essa base aí, já era para ter caído. Não caiu por causa do Muricy. Lembra que o Muricy veio para salvar? O ano passado o Kaká quebrou o galho, deu um upgrade no time. E agora, de novo, é um time sono, é um time morto, um time que não vibra. E no futebol isso é muito difícil. O Corinthians já esteve melhor, não está num grande momento, mas acho que tem um time suficiente para ganhar do São Paulo. Portanto, o São Paulo depende do Danúbio. Se o Danúbio fizer alguma coisa lá na Argentina, tudo bem. A Michele disse, vai com o time reserva.
Isso não muda nada, porque o time titular tomou de 4 todos os jogos. Né? De repente o time reserva vai fazer alguma coisa diferente. Se eu fosse a diretoria de São Paulo, mas eu não mandaria uma grana forte lá pro Danúbio, porque nos caras aqui de São Paulo não dá para confiar, embora o bicho tenha sido dobrado também. O bicho de quê? De um time morto? Os caras sonos? Acho pouco provável que o São Paulo consiga algo. Vai ser uma surpresa. Seria agradável a surpresa. Mas não dá para esperar nada desses jogadores, não. Verdade, o Flávio falou uma coisa importante, Michele. Fala, o Danúbio perdeu do Corinthians de 4 e perdeu do São Paulo de 4. Nos 2 jogos que realizou fora de casa. Ontem o Mineiros de Guaiana tirou o Huracan. Pois é. O Mineiros de Guaiana e Danúbio é uma coisa. Então, torcedor do São Paulo, torça pro Danúbio. Não liga muito pro seu time, não, que dá para confiar nele. Se o Danúbio ganhar o jogo, o São Paulo está classificado. Pronto, resolve a vida do São Paulo. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é, o São Paulo conseguirá a classificação para as oitavas de final da Libertadores? Celso Cardoso, estava fazendo show lá no Morumbi? Era você? Não. Na verdade é um show com músicos são paulinos. Então, a informação que eu tenho, eu sou mugimirim. A informação que eu tenho, participam do show Roger, o Edgar Escandurra. O Roger. O Nando Reis, é São Paulino. Não, mas acho que desse show não. O André Esquissa, que também é guitarrista do Sepultura. Esses 3 eu sei que participam. Deve ter mais alguém que eu não me lembro agora, que eu vi muito na passada. E a enquete? E a enquete? Não lembro a pergunta. Você me fez uma pergunta e eu respondi, você me confunde. O São Paulo conseguirá a classificação para as oitavas de final da Libertadores? Então, sinceramente, eu acho que não. Celso? E aí, Flávio? Não conseguirá. A não ser que o Danúbio faça alguma coisa. O São Paulo não vai conseguir. Pode ser que o Danúbio dê de presente para ele, mas eu acho mais fácil, menos difícil o Danúbio ganhar do que o São Paulo. Você vai falar, um dos 2 vai ganhar. Eu aposto mais no Danúbio do que no São Paulo, embora o Danúbio seja uma porcaria de time e vai jogar contra o campeão da América, no campo do campeão da América. São Paulo vai conseguir sim, tá bom? Resultado sai no programa de hoje. Qual é o resultado? Vai ganhar, o São Paulo vai conseguir. São Paulo vai ganhar. Não sai do muro, Michele. Sai do muro, assuma. Que vai ganhar. Vai ganhar de quem? Vai ganhar do Corinthians? Não vai jogar com o Corinthians? Você acha que vai ganhar de quem? Não sei, poderia empatar e o Danúbio fazer parte dele lá. São Paulo ganha, o Danúbio perde. Tá bom. Tá? Mais 6 partidas movimentam a rodada desta quarta-feira na Libertadores. 2 jogos estão acontecendo agora. Em Guayaquil, o Emelec está vencendo a Universidade de Chile por 1-0. Mesmo placar do Beira-Rio, onde o Internacional vai batendo o The Strongest. Com esses resultados, Emelec e Inter avançam. Confira os jogos da noite. Colocando aqui, tá aqui já. 2 partidas começam às 19h45. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro enfrenta o Colo-Colo do Chile. E em Bogotá, o Santa Fé recebe o Atlas do México. Às 10 da noite tem São Lourenço e Danúbio do Uruguai em Buenos Aires. Vai perder, o Danúbio perde. E o São Paulo encara o Corinthians no Morumbi. O São Paulo ganha porque o Corinthians já está resolvido. O Atlético Mineiro vai ter uma missão complicada, mas nada impossível e mais uma vez vai precisar do apoio do torcedor para conseguir a classificação para a próxima fase da competição. A torcida do Atlético Mineiro espera que essa cena do último final de semana se repita hoje, depois da partida de logo mais no Independência contra o Colo-Colo pela Libertadores da América. Os chilenos já estão classificados para a próxima fase. Já o Galo tem uma missão difícil pela frente. No entanto, o lateral Patrick, substituto de Marcos Rocha no time titular, sabe qual é o dever de casa. É uma grande oportunidade, é um grande jogo, não precisamos nem falar a dimensão desse jogo, porque nós temos que vencer por 2 gols de diferença, para uma classificação para a próxima fase. E eu acredito que o grupo está preparado. Isso já vem no Atlético, né? A gente tem que reverter algumas situações. Não é a primeira vez. Também acho que não vai ser a última. Para conseguir uma vitória por 2 gols de diferença, Liverpool vai escalar o Atlético com apenas Rafael Carioca como volante, já que Leandro Donizete está suspenso. No meio de campo, o Guilherme está confirmado entre os 11. O jogador fará a 2ª partida como titular na temporada e depois de dar 2 assistências para Lucas Prato, na semifinal do último domingo contra o Cruzeiro, se transformou na grande esperança da torcida. E se eu conseguir fazer gol, vou dar o passe de fato, aí seria maravilhoso, mas isso me move muito, né? E eu também tenho que entender que a cada jogo, que a cada vitória
e que eu vou me sobressaindo, as dificuldades elas vão aumentando, então eu tenho que estar ainda mais preparado a cada dia. Além de decidir uma vaga na competição continental hoje, o Galo, no domingo, disputa o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro contra a Caldense. Não vai ser fácil para o Atlético fazer 2 gols, não. Ele tem um time irregular esse ano, ganha algumas partidas impossíveis, perde algumas partidas impossíveis, chegou a perder do Atlas em casa, mas dá para fazer. Só que vai ser aquele tipo, vão ter um divisor de águas. Volta aquele Atlético brigador que levou a taça ou entra naquela rotina e cai fora. É um jogo de muito risco para o Atlético Mineiro, embora, claro, jogando em casa ele seja favorito. O Cruzeiro entrou em campo ontem e garantiu a classificação para as oitavas de final ao vencer o Universitário Sucre da Bolívia por 2-0. Copa do Nordeste, hoje acontece a primeira partida da decisão entre Bahia e Ceará na Fonte Nova. A promessa é de casa cheia e a expectativa é de que mais de 100 mil torcedores assistam aos 2 jogos. Veja como se prepararam as equipes que chegam invictas à grande final. Jogando em casa, o Bahia tem a missão de fazer a alegria dos torcedores presentes nesta noite na Fonte Nova e largar na frente no duelo de 2 jogos contra o Ceará pela decisão da Copa do Nordeste. Para isso, o tricolor da Boa Terra confia na experiência do treinador Sérgio Soares, que inclusive esteve nos últimos 2 anos à frente da equipe de Fortaleza. Eu conheço bem essa equipe, né, característica dos jogadores do Ceará, e agora nós vamos trabalhar em cima dessas características para a gente poder neutralizar os pontos fortes do adversário e a gente ter êxito dentro da nossa casa. No Vovô, estudar o adversário também é missão importante, tanto que o treinador Silas passou aos jogadores o que a equipe tem que fazer para evitar uma derrota na final. Vai ser um jogo de detalhes. A gente vai ter que ir bem concentrado para não errar e tentar marcar bem a equipe deles, anular bem o ataque deles que é de qualidade, mas a gente vai buscar o nosso jogo e tentar fazer da melhor maneira possível para buscar o resultado bom. Os 2 times vão viver esse ritmo de decisão pelos próximos 12 dias. Isso porque, além da Copa do Nordeste, Ceará e Bahia estão disputando as decisões dos respectivos campeonatos estaduais. Na Bahia, o tricolor pega o Vitória da Conquista e no Ceará, o Vozão disputa contra o Fortaleza. Se as finais do regional serão disputadas nas quartas-feiras, as dos estaduais estão marcadas para os próximos 2 domingos. Eu gosto muito dessa Lampions League, é muito legal. Eles inclusive fizeram um chachado com a música da Champions League, ficou muito legal, muito divertido. São 2 times tradicionais, 2 estádios lotados, esse é para se pensar efetivamente. Perde muito tempo com o campeonato local, né? Aquele campeonato de estado e tal. E essa Lampions League aí, desde que ela apareceu, essa Copa do Nordeste, ela faz sucesso. É muito legal. E 2 treinadores importantes também, o Silas de um lado e o Sérgio Soares do outro, 2 caras competentes e que merecem. Vão ser 2 jogos bem legais, bem emocionantes. Muito bem, fale conosco através do Twitter do programa, endereço twitter.com/gasesportiva. Beijinhos para o Jean e para a Denise e para o filhinho Miguel, lá da cidade de Americana. Beijo para vocês. Beijo muito especial para o Natan, filho do nosso produtor Primo Ribeiro, do Mesa Redonda. Natan, hoje você completa 13 anos de idade, está feliz da vida com o Palmeiras, parabéns. Muita saúde para você. E mais um beijo especial para o Hit, o famoso Richeri Pazetti, que fez aqui o nosso cenário virtual do Gazeta Esportiva. Põe no cenário virtual. Aê! Muito bem. O Hit fez a arte das camisas do time do Departamento de Esportes. O nosso departamento vai disputar a Copa ACESP. Está disputando já. Nosso time estreou com derrota. Brincadeira, né, Celso? Você estava jogando? Não, eu sou técnico. Então. Perdemos do campeão com dignidade, com 3 bolas na trave, com chances reais de ganhar o jogo. Perdeu de quanto? 3-2. Brincadeira, Estamos vivos na briga. Só lembrar que a Espanha perdeu também o primeiro jogo na Copa de 2010 e foi campeã. Então, agora o próximo adversário é o Terra. Isso. Muito bem. Promete a vitória? Estaremos firmes e fortes brigando pela vitória. Olha, ele tá bem de técnico. Hit, valeu pelas camisas. Obrigada. Nosso departamento agradece. Beijo. É o padrinho do time, o Hit. Então faz bonito, Celso. Senão você vai ver, ele vai fazer um cenário péssimo para você. Voltamos a falar ao vivo. Voltamos a falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa. Põe o Garrafa na tela. Que está no Morumbi neste momento, acompanhando a expectativa para o clássico de daqui a pouquinho entre São Paulo e Corinthians. Mais uma vez, boa noite, Garrafa.
Boa noite, voltamos, Michele, falar aqui do Cícero Pompeu de Toledo, estádio do Morumbi. Na nossa primeira entrada, você percebeu já a movimentação, a passagem de som. Vai ter aqui, olha, uma sonzeira da pesada. Já dá para perceber aqui, porque o André Kisser está por aqui, do Sepultura, camisa do São Paulo, coração batendo mais forte. Antes de falar um pouquinho do jogo, fala pra gente, o torcedor que vem para acompanhar esse São Paulo e Corinthians pela Libertadores vai acompanhar o quê antes da partida, Andreas? Boa noite. Boa noite, prazer falar com vocês. Eu preparei uma versão do hino do São Paulo e a diretoria curtiu muito essa versão e planejamos hoje esse lançamento desse hino e também para dar uma chacoalhada, dar uma injeção de ânimo em todo mundo, deixar a crise de lado, os problemas, lotar o Morumbi e torcer para o Tricolor. É um jogo importante de Libertadores, decisivo, contra o Corinthians, né? Então acho que é um jogo da virada realmente e estamos aqui para dar confiança e dar ânimo para os jogadores entrarem em campo com um pouco mais de atitude, um pouco mais de agressividade, atacar realmente, porque a gente precisa de gols, né? Além de você, quem mais vai estar por aqui como convidados especiais? São Paulinos, ilustre os São Paulinos da música. Bom, a banda base é uma banda que chama República, né, só de São Paulinos também. Vai ter o Roger do Traje a Rigor, o Nazi, o Edgar Scandurra do Ira, o Pedro Mariano, o Jair de Oliveira e o pessoal do Meninos do Morumbi, que é o coral do Meninos do Morumbi, nossos amigos aqui de perto. A partir de que horas começa essa sonzeira aqui no Morumbi? Tá um impasse aí, acho que vai tipo umas 9, quando o time entrar para aquecimento, e no intervalo também a gente vai apresentar. Agora, fala pra gente do jogo, palpite pro jogo, como é que tá o coração, precisa de uma vitória para não depender de ninguém, é de arrepiar. É jogo que torcedor sempre sonhou, né? O jogador sonha em jogar um jogo como esse, torcedor participar disso. Eu espero que seja um 2-0, com o Rogério Ceni fazendo dele, manter o Tricolor na Libertadores. Um gol do Ganso seria legal também, para dar um pouco mais de confiança. Então vamos lá, 2-0, vamos Tricolor. Obrigado. Obrigado a vocês, valeu. Tá aí, Michele, esse é o clima no Morumbi, a agitação. Nosso Alexandre Silvestre, que é roqueiro, tá trabalhando aqui na nossa produção, já trouxe o Andreas pra cá. Dá só um tchau aqui pra galera, tá chegando agora, ó. Repórter trabalha, não é fácil não. Tô de convidado hoje. Não tá trabalhando, tá de convidado. Daqui a pouco vai se preparar, dá aquele tapa no visual, nosso Silvestre. Sai bastidores do jogo amanhã no Gazeta Esportiva, tá bom? Muito trânsito aí fora, não? Não, ainda não, tranquilo. Cheguei 4 horas também, tô um pouco ansioso, né? Vai lá, Silvio, tá certo. Esse é o clima quente no Morumbi, às 10 da noite, bola rolando, 21 horas tem show. Já foram vendidos de forma antecipada 17 mil bilhetes, mas cada bilhete vale o ingresso dobrado, então em torno de 35 mil torcedores no mínimo. A expectativa hoje de 45 a 50, a chuva deu uma maneirada, é isso que a gente espera. Bola rolando, Corinthians classificado e São Paulo brigando por Libertadores. Última informação, Celso Cardoso foi convidado para tocar, mas como eram só São Paulinos ilustres, o Celso não veio porque ele torce, diz ele, pro Mojimirim. Certo, Garrafa. O Celso estava aqui prestando atenção na entrevista do André Kisser. Garrafa, beijão pra você. É a melhor equipe de esportes da TV Gazeta, né? Ali o Garrafa, o Silvestre, esse povo é bom demais. E roqueiros de alto nível. De alto nível. Faz de novo você. Assim. Yeah! O Celso vai cantar hoje, ele vai pra lá, ele não se aguenta. Viu, Celso? Imagina. Como é que é o sinal? É assim? Sim. Ai, Na penha é outra coisa isso aí. Você também. Tem vários significados. Tudo bem. No rock and roll, esse é o outro. Tá bom. Não, na penha não se toca muito rock, deixa quieto. Pois aí acho que tem mais a ver com forró, né? Pode ser. Eu não sei, Celso, isso aí tem em todo lugar. Bom, tem, claro que tem. O assunto agora é a final do Paulistão, que começa no próximo domingão, entre Santos e Palmeiras, e o primeiro jogo vai ser na Arena do Verdão. O repórter Adriano Dolfi esteve nesta manhã no CT Rei Pelé acompanhando o treino do Peixe, que acabou sendo prejudicado pelo mau tempo. Confira. A chuva castigou a Baixada Santista. No campo, apenas os goleiros, um punhado de pássaros. E essa resenha do técnico Marcelo Fernandes com o auxiliar Serginho Chulapa. E os titulares? Calma que o Ricardo Oliveira vai explicar. Tendo uma semana cheia para trabalho, a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho na musculação e cuidar melhor nessa parte, né? E no período da tarde, seguramente, nós vamos estar fazendo um trabalho aqui no campo. Foco total para os 2 próximos jogos com o Palmeiras. Um título ainda inédito para o camisa 9 do Santos. De fato, eu não tenho esse título ainda no meu currículo. Eu tive uma participação sem muito protagonismo, porque eu saí depois do São Paulo, que foi campeonato brasileiro, e joguei poucos jogos.
Eu acho que, para mim, é um momento muito especial e gostaria, neste momento, com o Santos, ser protagonista junto com os meus companheiros, de conseguir levantar esse troféu que, para nós, é muito importante. Ricardo Oliveira retornou ao futebol brasileiro desacreditado pela maioria dos clubes. O Santos, porém, abriu as portas, mas fechou um contrato de apenas 4 meses. E a negociação para a extensão do vínculo vem se arrastando. Sobre as especulações de sua saída, o artilheiro do Paulistão fala com a maior sinceridade. Se não houver um acordo entre nós, eu vou ficar livre e eu vou ter que tocar minha vida. Prioridade é o Santos, com certeza, que é o clube que me deu essa oportunidade, eu já deixei bem claro isso daí. Agora, eu não posso dizer para vocês que não vão surgir especulações e que, de repente, não haja alguma possibilidade de eu não permanecer se, porventura, a gente não chegar em um acordo. Mas, desde já, dizendo que, da minha parte e da parte do clube, existe um desejo enorme dessa permanência. Zé Roberto, da 10. Na academia de futebol, o Palmeiras também escalou um atacante que chegou contestado para conceder entrevista coletiva hoje. Rafael Marques, que foi decisivo nos clássicos contra Corinthians e São Paulo no Paulistão, falou sobre o bom momento que vive no Palmeiras 11 anos depois da primeira passagem dele pelo clube. Segunda fase da Copa do Brasil de 2004. O Palmeiras goleia o modesto São Gabriel do Rio Grande do Sul por 4-0. Um jogo sem muita importância para o torcedor, que provavelmente não o guarda na memória, mas inesquecível para Rafael Marques. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Verdão, o único marcado em sua primeira passagem, que durou apenas 13 partidas e terminou com uma saída pela porta dos fundos no ano seguinte. 11 temporadas depois, a volta ao clube aconteceu sob o olhar desconfiado dos torcedores. O que eu mais vejo hoje nas redes sociais é isso. Queimou minha língua, não esperava isso de você. Porém, para mim, não é... Eu sou um cara bem tranquilo, bem humilde. Procuro ver isso pro lado positivo e não em querer tá tampando a boca de ninguém, mostrando alguma resposta para ninguém. Foi assim comigo em 2012, 2013 no Botafogo. Tá tudo bem encaminhado aqui esse ano. Então eu não tenho que estar aqui dando resposta para ninguém, e sim dar alegria para a torcida, que é o que está acontecendo. Em 2015, Rafael Marques disputou apenas uma partida a mais do que em sua primeira passagem. Mas já foi o suficiente para mudar completamente a imagem que a torcida tinha. Ele é o artilheiro do time na temporada com 6 gols marcados. 3 deles em clássicos, 2 contra o São Paulo e 1 contra o Corinthians. No Palmeiras, Rafael Marques vem se reafirmando como o homem clássico, como era conhecido na época do Botafogo, quando marcou 6 gols em 10 duelos que disputou contra os arquirrivais do Alvinegro. Tem como você falar que é um jogo igual aos outros, né? Porém, eu não tenho nenhuma simpatia, nenhum costume que eu falo para esses jogos. Eu procuro, que eu falei, estar sempre, motivado a cada partida, porém esse jogo é diferente por se tratar de clássico, uma rivalidade que já vem de tempos, desde o futebol, então não tem como você não entrar mais motivado ainda para esse tipo de jogos. Motivação maior ainda é jogar um clássico valendo o título. O Santos é o único rival que não foi vazado por ele em 2015. O atacante estava machucado e foi desfalque na derrota de 2-1 para o Peixe na primeira fase. Eu já fiz gol contra o Santos pelo Botafogo. Se eu ir para o jogo com esse pensamento, de querer me tornar um homem clássico e ter que fazer o gol contra o Santos, pode ter certeza que não vai acontecer. Eu procuro estar sempre focado em fazer uma boa partida, em ajudar a equipe na marcação, ali taticamente, com uma assistência, e deixar que o gol aconteça naturalmente. Se naturalmente o gol acontecer, Rafael Marques ficará marcado na história do Palmeiras, principalmente caso o Verdão conquiste o título. Será um passo e tanto para o artilheiro ficar em definitivo no Palestra Itália. Por isso, para ele, a final contra o Santos tem uma importância ainda maior.
Não adianta nada a gente ter ganho esse jogo do Corinthians e chegar agora na final, que é o maior objetivo nosso. Não conseguir o título, então isso não vai ter valor nenhum, principalmente para mim. Até porque eu falei que esse ano é um ano de deixar o nome marcado aqui dentro. Até porque eu já tive uma passagem aqui. E eu quero que esse ano seja diferente, até porque eu venho como empréstimo de um ano e eu quero poder permanecer aqui. O Flávio, o Rafael Marques, apesar das críticas lá no Rio, o Oswaldo, eu acho, sabe, um jogador taticamente até importante. Eu acho que cumpre o seu papel, tem um papel digno e não vejo assim tantas razões para as críticas ao futebol do Rafael Marques. Se você comparar com o que o Oswaldo tem lá, Cristaldo, o Leandro Pereira, acho que está no nível. Acho que qualquer um deles poderia ser titular. O Cristaldo está fazendo muitos gols, mas eu entendo que taticamente, em termos de movimentação, o Rafael Marques é mais útil. Em alguns momentos, na recomposição, na recomposição, eu vi uma participação importante, especialmente no segundo tempo contra o Corinthians. E é um Palmeiras em ascensão. Claro, tem uma semana de trabalho ainda. O Santos tem a melhor campanha, tem um time muito veloz, muito rápido, mas eu não vou ficar surpreso não se o Palmeiras fizer bem o trabalho em casa e jogar uma responsabilidade maior para o Santos lá na Vila. Eu acho que o Palmeiras no Allianz Parque pode fazer a diferença. O torcedor está empolgado, já tem um monte de ingressos vendidos aí, 27 mil, se eu não me engano, uma coisa assim. Aumentou o preço, que fez muito bem, porque é hora de ganhar bastante dinheiro. E o Santos, da mesma forma, está em empolgação, está dando um carinho especial para o Ricardo Oliveira, para ver se consegue fazer uma renovação. Ele cumpriu bem a parte dele, mas o Santos também abriu espaço para ele, deve ser o artilheiro do campeonato. Os dois times chegam bem, acho que vai ser uma final bem interessante. É quase inédita, né? Para 99% da população, que é desde 59. Desde 59, é curioso. É muito legal, isso, o supercampeonato. É que eles fizeram muitos jogos. Houve um período que só os dois jogavam, só os dois definiam. Mas aí nós entramos na fase de turno e retorno direto, que era legal. Então era primeiro e segundo, mas não tinha aquele jogo final. Por isso também essa distância. Mas com o tempão são os dois, a academia e o super time do Santos ganhando tudo. Por 59 são 55 anos. Quer dizer, a última final entre Palmeiras e Santos foi há 55 anos. Na verdade, foi em janeiro de 60. Pois é, então... Supercampeonato, 2x1, 2x2 e 2x1 para o... Não, foi o campeonato 50, foi o campeonato 59. É isso. Você tem uma ideia, Celso, do time do Palmeiras campeão, só tem um vivo. É o seu Valdir Joaquim de Moraes, que está no Pois Sul. é. Então você vê, 55 anos se passaram e você só vai ter uma nova final Palmeiras e Santos agora. Tivemos Santos, Corinthians e São Paulo. Eu sei que você ia falar que só vai ter São outra Paulo daqui a e 55. Palmeiras. Não, aí já é maldade demais. Não, de repente pode ser a primeira de uma sequência de vários. É porque o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras chegar à final, por mais que o corintiano esteja aí com dor na cabeça, o São Paulino reclamando também, mas o Palmeiras está na final, eu acho que é um prêmio à competência, um trabalho sério. O Palmeiras quase caiu, olhou para as besteiras que fez e melhorou nessa temporada. Então é o primeiro fruto colhido aí desse investimento feito pelo Palmeiras. 10 segundos, Celso. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. O São Paulo conseguirá a classificação para as oitavas de final da Libertadores? Deu que não, 56% dos votos. Beijo pra Janaele, que está fazendo aniversário hoje, é São Paulina. Vai dar tudo certo, Janaele. São Paulo vai ganhar. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã, 10h30, tem Super Esporte. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Celso, devolve a fichinha pra mim. Um beijo pra todo mundo. Celso vai dar show hoje lá no Morumbi, né, Flávio? Bom, a gente se vê daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Show só dia 4 de maio. Até lá. Você viu aquele mano na porta do bar?